Gênesis, capítulo 14. Subtítulo: Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Amrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, Edital era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Berá de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinar de Admá, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Belá, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis ajuntaram os seus exércitos no vale de Cedim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os reis Refaíns em Asterote Carnaim, os Zezuíns em os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Gades, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Zazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra e de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra o rei de Elão, de Goim, de Sanir e de Eleazar. Eram 4 reis contra 5. Aconteceu que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia pinche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todos os mantimentos e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra, e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma, por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu que morava perto das árvores sagradas que pertencia a Manré, o amorreu. Manré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as mulheres e o resto da sua gente. Subtítulo: Melquisedeque abençoa Abrão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí, Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente o pessoal. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor,
o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira da sandália. Assim, você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados Aner, Escol, Manré, podem ficar com a parte deles.